Bom dia, bom dia, bom dia! Olha aí, pessoal, chegando. Muito bom dia, Nízia. Bom dia, Monique. Bom dia, Maria. Bom dia. Sejam muito bem-vindos aí. Hoje nessa live incrível com a pessoa que nos conectou, né, Anísia? Com o nosso professor, nosso mestre Wallace Lima. Vai ser uma live incrível, um conteúdo maravilhoso nesse nosso clube das 6h33, acordar cedo para um despertar para a vida. Essa é a proposta desse clube das 6h33 aqui. Todo dia pela manhã, de segunda a sexta, a gente trazendo convidados ou informações que realmente sejam relevantes e maravilhosas para vocês que estão aqui ao vivo e também para você que assiste gravado também, tem que aproveitar porque os conteúdos compartilhados aqui são lindos. Se você não conferiu, as lives todas estão gravadas, é só você ir no meu feed e assistir lá. Também ficam disponibilizados no meu canal do YouTube. Se por um acaso vocês não conhecem meu canal do YouTube ainda, procura Gustavo Hohendorf, que é o meu sobrenome, e se inscreva no canal do YouTube. Chegou meu parceiro, meu grande mestre, meu professor, o Wallace Lima, chegou aí no Just in Time. Então seja muito bem-vindo, meu professor, é só fazer a solicitação e a gente vai agora se enriquecer um pouco mais com o conhecimento vindo deste grande homem que é muito dedicado, por isso que ele tem o que ele tem, o conhecimento que ele tem para compartilhar, ele se dedica para isso. É nisso que eu fico fã cada vez mais. Tenho 2 livros dele dos 10, ainda tenho que pegar os outros livros. Aí com certeza eu vou poder aprender e muito com cada conteúdo que esse meu amigo Wallace Lima compartilha com a gente. Bom dia, meu parceiro. Como é que tá? Tudo bem? Querida, tudo bem e você? Tô agora melhor ainda. Você sabe que sempre quando eu tenho aqui, ou vendo as suas lives, ou você comigo aqui junto na live, não tem como não ficar melhor, né? Isso daí a energia tá. A gente está unido por essa grande energia, e quando a gente faz isso, eu me sinto ainda acabando com essa sensação ilusória que os nossos olhos dão, e parece que eu estou realmente conectado contigo. Isso daí é uma delícia. Seja Maravilha. muito bem-vinda. Então, nós vamos. Eu queria que você fizesse uma gentileza, apesar de não precisar, tá? Inclusive, eu estava conversando com a primeira pessoa que entrou na live aqui, chama-se Anísia. É uma mulher incrível de Portugal. E ela virou, a gente acabou desenvolvendo uma relação muito bacana. Ela me conheceu através da live, da primeira live que a gente fez juntos, acredita? Que legal. Muito Sensacional, para você ver como que é uma coisa que a gente está se conectando, se ajudando, se tornando, ajudando o universo aí de alguma maneira para se tornar cada vez mais positivo. E ela tá aí assistindo, daqui a pouco ela manda um oi aí, ela é tua fã, viu? Muito, muito bacana essa mulher. E aí, meu professor, eu gostaria que você fizesse uma gentileza, que essa live ela fica eternizada, né? A gente deixa gravado aqui. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho desse conteúdo, e aí a gente vai falar do nosso tema de hoje, né? O salto quântico com coragem. Eu quero saber tudo. Conta pra mim, não me esconda nada, hein, professor? Olha, para quem não me conhece, né, eu sou, olha, a Alice chegou por aí. Eu sou aqui do sertão de Pernambuco, do chamado Sertão do Pajeú, de uma cidade chamada Serra Talhada, né, que fica a 400 quilômetros de Recife. E eu me mudei para Recife desde 1975 que eu moro em Recife, né? Há Então, 46 anos. então eu tenho Que eu falo aí. porque é minha idade, eu sou de 75, tá vendo? Então, eu tenho aí, me considero, de certa forma, um pouco recifense, né? Com Adotei certeza. essa cidade aqui, que eu amo, né, realmente. E é daqui que as fontes. Então, a minha história de vida é uma história de desafios, né? Eu tive problema de saúde desde a infância. Hoje eu tenho compreensão sistêmica de coisas que aconteceram comigo. A minha mãe teve um aborto antes de mim. E é interessante a gente entender esses processos, né? Então, e agora que eu estou compreendendo a importância cada vez mais da inclusão daqueles que foram excluídos de alguma forma.
Não foi um aborto provocado, foi um aborto natural, mas dentro de um clima de uma certa tensão. E aí eu estou trabalhando exatamente esses processos, né? E aí eu tive muitos problemas de saúde desde a infância até ali no início dos meus 20 anos, né? Tomando medicamentos químicos. Fiz cirurgia aos 10 anos. Então minha vida foi, de certa forma, nesse período aí, um certo martírio assim, de dependência química de medicamentos alopáticos, né? Que desenvolvi problemas de saúde que eu não tinha após essa cirurgia. E foi quando eu descobri a homeopatia que minha vida deu uma guinada, né? Eu comecei a ter resultados extraordinários com a homeopatia. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu costumo dizer que eu sou físico quântico de coração, né? Então eu tive uma paixão, desenvolvi uma paixão pela física desde o primeiro ano do secundário, quando eu fui desafiado, quase que eu perdi a disciplina, né? E aquilo me levou a ter um interesse, né? E eu comecei a me encantar pela física, inicialmente a física clássica, né? A física newtoniana, né? Cartesiana, e depois eu fui descobrir a física moderna, que envolve a física quântica e relativística e a astrofísica também, né? Tem um encanto muito grande. Sensacional. E aí esses temas, eles despertavam em mim um fascínio, né? Que eu não sei nem explicar muito bem, mas eu era muito fascinado com isso. Então eu comprava tudo que era livro, dos prêmios Nobel nessa área, né? E eu comecei a me aprofundar como autodidata nesses assuntos. Quanto mais eu estudava, mais eu queria aprender. E aí quando eu passei por esse processo com a homeopatia, fiquei muito curioso de saber eu sempre tive uma vontade de querer saber o porquê das coisas. Mas como é que eu passei a vida toda tomando remédio, me intoxicando, que nunca melhorei de nada, ficava cada vez mais doente. E aí, o que é que tem a homeopatia? Que não me dava efeito colateral, era barato, né? E as pessoas não entendiam, e havia uma rejeição das pessoas. Eu digo, ué, mas por quê? O negócio que foi aquilo que me tirou. É porque você era um inconformado e todo mundo era conformado, aí fica dentro da forma, né? Ninguém quer sair daquele negócio e você foi um grande vanguardista aí nesse universo. Graças a esse seu desconformismo que a gente também tem, você tem tido a oportunidade de ajudar tantas outras pessoas assim como eu. Tô adorando. Continua que isso daí faz todo sentido, Xen. Então, o que aconteceu foi que eu fui mergulhar no universo da homeopatia, fui estudar, né? Tentei fazer até a formação, mas era só podia fazer médicos. Depois eu conheci um grande médico, o doutor José Laércio do Egito, que foi quem formou a maioria dos médicos homeopatas do Norte e Nordeste do Brasil. Ficamos amigos, houve uma sincronicidade no nosso encontro. Era um homem de muita sabedoria, né? Eu fiz um prefácio de um livro dele, ele prefaciou também o meu primeiro livro. E aí isso me levou... Depois eu terminei fazendo um curso com ele de homeopatia, ele me presenteou com um curso. Ele tem uma das primeiras farmácias homeopáticas daqui de Recife, foi ele que organizou. E aí isso me abriu mais campos de compreensão, né? E eu percebi o quanto... Aí eu fui exatamente perceber que a homeopatia era uma aplicação da física moderna, né? Da física quântica e relativista. E você conseguiu fazer essa conexão de uma forma clara. Mais clara. Da mesma forma, eu fui ali percebendo que eu tinha passado aquele período da minha vida, pouco mais de 20 anos, num processo de olhar para os sintomas das doenças. Então, e tomando medicamentos que me agrediam, porque eu sofria muito com efeitos colaterais. Tomei muito antibiótico, corticoide, antialérgico, um monte de porcaria. Que não resolvia meus problemas, eu ficava sempre com os efeitos colaterais, eram altamente danosos. E aí foi exatamente quando eu percebi que existiam outros sistemas, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica. Eu tive na Índia, né? Fiz curso com um grande mestre da Ayurveda na Índia, tive 2 vezes na Índia. Depois fiz um trabalho de psicologia transpessoal dentro da análise budista. E aí eu fui entrando nesse campo da meditação, né? A busca também da autoconsciência, né? Então a meditação também, para mim, foi um divisor de águas há mais de 20 que anos. A cura ou a melhoria de qualquer processo, ela está intimamente também ligada com o autoconhecimento, né? Totalmente, totalmente. Então isso tudo para mim foi ficando muito
claro que nós tínhamos um modelo biomédico que não era voltado para curar, era um voltado para manter as pessoas doentes, né? Porque não interessava a cura, porque se uma indústria trabalha exatamente vendendo medicamentos, olha, se o medicamento lhe cura, você não vai Eu vender não vou mais. ter doença para resolver, né? Não vou ter que ficar É vendendo uma, mais nada. é uma matemática bem Você sabe simples. que eu acho que o pior, aquele ditado, né, que ela até é único, a lei da correspondência lá do nosso amigo Hermes, ele fala a lei da correspondência, como é dentro é fora, né? E tipo assim, parece que é o terceiro olho que não quer ver, né? O pior se é aquele que não quer ver. Poxa, se você começar a prestar atenção um pouquinho no sistema, a gente sai fora dessa situação. E eu vou falar para você, Wallace, só me perdoa fazer essa pequena observação, porque faz todo sentido. Você sabe que eu trabalhei 18 anos na indústria farmacêutica, né? Eu comentei isso para você já? Não, Eu não. trabalhei 18 anos na indústria farmacêutica, então eu fiz uma carreira muito grande dentro da indústria farmacêutica. Eu era especialista dentro do universo de tratar, entre aspas, o universo cardiovascular. Então, hipertensão, dislipidemia, essas coisas todas. E aí eu fui representante, pleno, sênior, aí cheguei num status bacana e virei gerente de produto. Aí, como gerente de produto, eu fiquei 3 anos estudando mesmo, cada vez mais eu estudava o coração, eu estudava as doenças. E começou a bater um desconforto em mim, porque eu sempre fui um cara eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sempre fui um cara do esporte, da saúde, e eu não tinha, ó, isso daí já era o chamado, né, a tal da, parece a sincronicidade que você comentou. E eu comecei a ficar no desconforto, você não está entendendo. Eu estava bem sucedido, tá, profissionalmente, mas eu comecei a me aplicar nas vagas, por quê? Eu comecei a falar, caramba, eu não vendo saúde. Quanto mais pessoas doentes do coração, mais eu vou ter êxito em vender meus produtos. Sim. E aquilo começou a me deixar um desconforto que você não está entendendo. Ora, se eu não entendo, eu já sempre vim estudando há muito tempo esse negócio, mas eu não estava tão claro para mim as coisas. Mas já tinha esse desconforto. Aí chegou num certo momento, eu comecei e falei, pô, você quer saber de uma coisa? Eu vou pro marketing da Nike, da ASICS, da Adidas, sei lá o quê, porque pelo menos o cara compra a parte esportiva porque ele quer, não porque ele precisa. Né? E eu comecei a tentar ir para esse departamento. E no dia mais tenso da minha vida profissional, que foi um cara que mudou toda a diretoria da empresa, nada por acaso, né, Wallace? O cara veio todo com uma diretoria, com uma equipe nova, e botou um cara para dividir a linha comigo, que eu cuidava, e ele pegou assim, simples assim, no primeiro dia, já tirou os melhores produtos que traziam rentabilidade, passar para o pupilo dele e deixou eu com os piores. Falei, caramba, eu cuidei 3 anos desses produtos e o cara me faz isso, eu me senti tal do injustiçado. Fiquei puto, me perdoa a palavra. Aí, mas nesse dia aqui eu falei o seguinte, minha gerente chegou e falou assim, ó, eu tô indo embora, vou embora, não tô pedindo a conta, vou embora para eu não falar besteira para esse cara. Eu só vou fazer isso, daí eu vou digerir e eu volto, porque eu dependia desse emprego, família, tudo mais. Nesse mesmo dia, escuta essa, nesse mesmo dia da pior tensão que eu vivi, eu fui sair, estava indo pro estacionamento, toco o telefone. Ô, Gustavo, ô Alemão, me chamou de Lemão. Se chamou de Lemão é porque o cara é das antigas, né? Porque meu apelido era Alemão lá quando moleque. Lembra de mim? Tá, tá, tá. Eu falei, lembro. Ele falou assim, olha, você foi mapeado, você é uma faixa preta de jiu-jitsu, gosta do esporte, tá, tá, tá. E tem uma indústria de suplemento vitamínico que faz esses negócios para pessoas da academia, whey protein, essas coisas todas, e que foi comprado por uma indústria farmacêutica. Só que os caras precisam de alguém que tenha um mindset, que entenda os executivos da indústria farmacêutica, porém que vive do esporte, para manter o core do esporte, a saúde é o nosso core, não doença. Né? Daí ele falou, fala mais. Ele falou, você pode vir agora para Taboão da Serra? Eu falei, posso vir agora. Eu tinha acabado de sair da empresa. E eu fui para Taboão da Serra, era a Probiótica, que é um dos laboratórios, era um dos maiores fabricantes de suplementos vitamínicos do Brasil. E aí minha vida mudou assim a pau, porque o suplemento compra quem quer. Né? Então você vai comprar whey protein, albumina, creatina, glutamina, essas coisas todas, compra quem quer, quem está buscando melhorar a performance, né, na saúde. Olha que doideira. E de lá para cá eu entendi plenamente, já tinha entendido, por isso que eu estava desconfortável. O que você está falando é verdade. E infelizmente, momentos como esse que a gente está vivendo esses últimos 2 anos,
tem uma competência de vender o terror, de vender o medo, que faz com que nós ficamos mais doentes. Faz sentido isso também? E aí já estou trazendo um contexto, por quê? Um salto quântico através da coragem. E a gente sabe que a coragem não é o oposto do medo, mas o medo está inserido nessa situação, né? Gostaria aí só de fazer esse viés, me perdoa ter te cortado, só para falar que eu me conecto e muito com esse teu mindset, por isso que você é um grande mestre, uma pessoa, uma referência para mim, porque pô, a gente acha nosso bem-estar através de alimentos, que você fala muito bem, através da nossa meditação. Esse livro aqui, quem não tem, precisa ter. Não estou fazendo jabá, não, porque ele é um grande amigo, ele não precisa disso. Mas é libertador. E eu gostaria que você já falasse mais sobre o assunto, porque tem a ver essa situação toda que você está falando, sobre a cura, sobre não ficar escravizado, porque realmente a farmacêutica ela não te traz soluções, a não ser quando não tem mais o porquê ela vai lá e daí faz a vacina e cura, tchau, e faz. Senão ela ia ficar mamando. Por exemplo, dizem que a AIDS, ninguém fala mais da AIDS, né? Porque eles acharam uma forma de você ficar tomando negócio e controlar e gasta horrores, né? Senão não resolvia esse negócio. Só um parênteses. E aí eu gostaria que você entrasse então nessa seara e se faz sentido a gente falar sobre isso. Claro, faz todo sentido, né? Isso aqui que eu acabei de tomar agora, um pouquinho antes de falar com você, é meio litro de suco verde que eu tomo todos os dias. Então, isso aqui promove saúde. É suco com a quantidade de verduras e frutas orgânicas, né? Então, eu tomo, ao acordar, 300 ml de água. Esse é o combustível para começar o dia. Esse é o combustível. Então, eu passo um tempo para comer alguma coisa sólida, porque isso aqui, a quantidade de nutrientes é absurda, né? Com germinados, né? Então, é uma riqueza aqui de... E você fala, né? Tem todos os lugares aí que a gente consegue acessar as informações do que é que você coloca no suco verde, para que as pessoas possam Ah, começar a fazer também, né? claro, eu já dei várias informações. De vez em quando eu faço uns lives, dou as receitas, tem um café quântico, né? Então, assim, eu voltei exatamente para a medicina que o pai da medicina ensinou, coitado, e foi esquecido nas universidades. É a verdadeira medicina, né? É, Inclusive, é só um parênteses, outros parênteses, pode soar como teoria da conspiração, mas essa medicina que a gente vive, ela é a medicina moderna, que começou há pouco tempo. E você viu, você deve conhecer com certeza, a gente tem que ter atenção no que a gente fala, mas os maiores patrocinadores da escola de medicina dos Estados Unidos são os maiores donos de indústria farmacêutica. Então eles arrancaram das cadeiras de medicina, que haviam sim cadeira de medicina chinesa, cadeira de medicina ayurvédica, tinha, eles tiraram por quê? Porque a intenção é o uso de medicamento. Então eu falo, opa, se continuar com essas cadeiras aí, eu arranco o patrocínio de vocês. Você já escutou falar sobre isso? exatamente, né? Voltando à temática, né? É Boa. exatamente isso. Esse modelo foi criado lá em 1910, né? Com o chamado relatório Flex, que era a aliança da indústria farmacêutica com a indústria, com a política, com a educação. Então, você precisava exatamente criar um modelo biomédico, um modelo biomédico que não permitisse as pessoas estarem se prevenindo das doenças, nem promovendo saúde no seu dia a dia. Então, o que é científico é o que não é natural. Ou seja, é uma Olha que inversão. doideira. Você vê É como isso. o ser humano ele é manipulado, né? Então, você desacredita tudo aquilo que realmente cura, tudo aquilo que é saudável, que é bom, E que você tem no passa a dizer, mínimo não, aí isso não é... 5.000 anos de registro, pô, e quer dizer que em 100 anos mudou toda a história, né? Tudo que fazia estava errado. Olha como que a gente não enxerga as coisas, né? Acredita o que é bom e você diz, olha, a gente para vender esse negócio aqui, a gente tem que desacreditar tudo que é saudável. A gente tem que tem que criar uma estratégia que o próprio profissional de saúde ele não acredite que possa haver a cura. Então a cura não existe, né? Não tem cura, porque assim, esse é um princípio até coerente com a indústria, né? Porque se Total. tiver cura, eu não vendo.
Olha, se a gente começar a vender cura, então aqui a gente vai quebrar. Então, a gente tem que dizer que as pessoas agora elas têm que tomar Não, você remédio pode para a vida toda. conviver. Vamos conviver com isso, Você controlar, tá? tem de saúde, que nessa expressão não poderia chamar de saúde, ele vai adquirir habilidades para e confiança, ele vai se transformar numa autoridade respeitada. Nós vamos criar toda uma estratégia de respeito a esse profissional, e o que ele disser é como se fosse Deus falando. Então você chega lá e você chega lá com um problema cardiovascular, então com pressão alta, e ele passa um medicamento, aí quando ele perguntar para você: olha, eu vou tomar esse remédio, doutor, até quando? Ele diz: até o fim da vida, meu filho. Você entrou Mais aqui, 15 dias, depois que você você, morrer, continua tomando ainda. você entrou aqui, você está frito. Você não tem mais como sair daqui. Você tem que ficar aqui a vida toda dependendo de mim. Só que o médico, ele não fala algo que é cruel, né? Que é exatamente o que eu convivi com isso, vi meus pais também, né? Que é: olha, eu não estou aqui para lhe curar, eu vou manter você doente e vou manter você um pouco mais doente, porque eu vou lhe dar medicamentos que são agressivos para o seu corpo. E com o tempo você vai ficar mais doente, você vai chegar aqui com problema cardiovascular, daqui a pouco você está com problema no Vai fígado, daqui desenvolvendo a outras pouco coisinhas. vai ter um problema no rins, vai ter um problema no baço, daqui a pouco você está uma pessoa realmente deplorável, né? Vai ter Alzheimer, vai ter Parkinson, você vai estar realmente um ser humano onde você vai perceber que envelhecer é coisa de doente. Envelhecer, a pessoa envelheceu, vai adoecer. Então, ou seja, não tem jeito, né? A doença começa a associar a doença, o envelhecimento, a doença, que é uma grande mentira isso, né? Então, aí dentro dessa perspectiva, o caminho que eu segui foi exatamente entender que esse sistema é um sistema de morte, é um sistema de doença, né? E que eu precisaria exatamente ter uma base científica para convencer as pessoas de que existia um caminho saudável, que é exatamente isso que eu faço. Eu acordo, o que é que eu faço? Eu cuido da minha saúde, eu me previno das doenças, né? Tenho um estilo de vida, né? Ontem à noite eu estava correndo aqui, né? Atividade física, meditação, né? Eu acordo antes, a primeira coisa a fazer sempre que acordo é a prática da meditação, é a prática da gratidão, é a limpeza energética, é me conectar àquilo que eu quero, é não deixar a negatividade dos pensamentos me dominar. Ao dormir, medito antes de dormir todos os dias, ou seja, estou procurando aumentar o tempo de estado de presença para que eu possa estar no modo criativo, ou seja, estar me preparando para construir algo novo e sempre focado onde é que eu quero chegar. Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos? Que ser humano eu quero me transformar? Então, eu preciso estar me educando num processo de educação e direcionando a minha energia para aquilo que faz sentido para mim, né? Então, dentro dessa perspectiva da temática da nossa live, que é o salto quântico através da coragem, o que eu percebo, Randolph, é exatamente as pessoas estão sendo educadas muito achando que de uma hora para outra elas podem, né? Também Isso é uma as coisas ilusão, né? as coisas acontecerem na vida dela de fora para dentro, né? De fora para É. dentro. Então também tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas trabalhando com práticas naturais de saúde ou com desenvolvimento pessoal que trazem muita Isso. coisa de algo que vem de fora, e você vai de uma hora para outra acordar uma outra pessoa, ou você vai enricar de uma hora para outra, É ou porque é você vai muito sedutor acontecer. esse discurso, né, que o pessoal está falando dessa praticidade, de que te trago a solução em 3 dias, 10 dias, o caramba, e sabe que é uma ilusão, porque é sim um desenvolvimento. Quanto tempo que você está falando que você está nessa jornada a partir do momento que você despertou tua consciência? Só fala aí o número de anos que você já vem mergulhando nesse autoestudo. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, isso aí eu posso te dizer que eu estou hoje há um pouco mais de 30 anos que eu abandonei completamente, mais de 30 anos já, que eu saí desse sistema, entendeu? Que eu não dependo de medicamentos químicos, que eu aprendi a me autocurar, né? Às Então são vezes eu 30 precisei... anos e ainda em busca, né?
Todo dia, todo dia. Todo dia eu estou aprendendo, né? Então eu humildemente me coloco como uma pessoa em busca de aperfeiçoamento. Então todos os Um dias eu estou eterno me aprendiz. aprimorando, um eterno aprendiz. Todos os dias eu estou olhando para mim, estou observando coisas que aconteceram comigo, ressignificando, aprimorando, ou seja, me conduzindo para onde eu quero ir. É um processo de educação, é um processo eterno, né? E a grande questão, a partir do momento que eu comecei a estudar o trabalho do David Hawkins, né, da escala de frequência, da escala da consciência, eu percebi que ali estava mais ou menos o mapa, né? Estava o mapa do processo. Ele traz que Poder e Força. Esse livro é temático, porque ele vai trazer exatamente que 100% da frequência da coragem, né? Estão abaixo, né? Ou seja, a frequência da coragem é um delimitador, entre, entre ter saúde, né, e entre ter doença. As pessoas, né, que estão abaixo da frequência da coragem são exatamente que adoecem, né? Então, que tem uma vida, então volta em ciclo, né? Então, é Aqui exatamente essas começa a frequências. coragem, abaixo disso tudo, teoricamente, são nociva, né? E a coragem é o divisor de águas, porque a partir da coragem vem aqui, ó, o, a neutralidade, o provedor, satisfatório, esperança, disposição, ela vem a partir do momento da coragem, né? Embaixo da coragem, então, orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. É exatamente isso. O divisor da água é a coragem. Gostei. Então, a grande questão está, né, quando eu venho falando, desde 2014, que eu lancei o meu curso Salto Quântico, né, que eu venho exatamente trazendo essa perspectiva de um entendimento do salto quântico, que é um fenômeno que acontece no interior do átomo, né? É exatamente esse livro aí, eu trago detalhadamente, Dê um Salto Quântico em Sua Vida. Então, o salto quântico é um processo onde o elétron ele recebe uma energia extra e ele se desloca para níveis de energias mais altos. Então, o que é que acontece? Uma pessoa que está querendo se curar, ela tem que ir para níveis de energia mais alta. Não adianta, ela tem que evoluir. O processo é de dentro para fora. Aí a pessoa pergunta assim, mas e como é que eu vou evoluir? Bom, aí onde está a evolução praticamente se você começar a ouvir os sinais da vida, a vida está te convidando a evoluir o tempo todo, né? Quando você adoece, ela está dizendo para você, olha, o corpo, na sua sabedoria, ele é capaz de identificar quando você está transgredindo as ordens. Então, a doença, o sintoma da doença nada mais é do que um aviso do próprio corpo, na sua inteligência, na sua Tá sabedoria, mandando sinal, né? de que é um sinal, entendeu? Então, se você está doente, é um sinal de que você precisa evoluir. Se você está recorrentemente doente, você pode ter certeza que você está transgredindo, seja no nível da matéria, você não está cuidando bem do seu corpo, dos seus alimentos, do que você bebe, está tendo uma vida sedentária, enfim, não está tendo os cuidados necessários, ou você está mentalmente, emocionalmente também bombardeando o seu corpo, né, com programas de negatividades, né, está direcionando sua atenção para aquilo que você não quer. Você assiste programas de televisão que trazem conteúdos que lhe deixam com medo, lhe deixam ansiosos, entendeu? Você ouve músicas também que comprometem a tua vibração. Você fala ou você convive com pessoas também que estão em vibração baixa, entendeu? Então, são uma série de fatores, né? São uma série de E fatores, ou seja, alegar a ignorância não muda o teu resultado, né? como é que é? Alegar a ignorância não muda o teu resultado. Pelo contrário, ele te deixa você mais escravo. Por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas
elas ficam consumindo as mesmas informações e mantêm esse estado de consciência que você está falando, mas nenhuma se manifesta para fazer o que você fez lá no passado, de haver um questionamento. Pô, por que que acabou a pandemia, vamos falar de guerra agora? Por que que não, mesmo que ainda não acabou, mas tipo, por que que tal coisa? As pessoas não se questionam por quê? Estão todo mundo preso, como se fosse um zumbi num ritmo hipnótico, né? E parece que as pessoas querem soluções, mas sem buscar esse movimento do despertar. E a gente fica preso, né? Através dos cinco sentidos, a gente recebe todas essas informações e a gente continua sempre fazendo mais do mesmo. Se a pessoa percebesse, fizesse uma análise simples dos últimos 5 dias, ela fez tudo igual. E como que a gente quer mudança fazendo tudo igual? Exatamente. Essa é a questão principal, né? As pessoas, elas... exatamente. Todo modelo, né? Todo modelo que nós temos, farmacêutico, né? Enfim, ele é voltado para a ideia de que algo vem de fora, né? Então, você vai precisar tomar alguma coisa de fora, né? Vem Você alguma precisa de alguma soluçãozinha, coisa... né? Então, assim, porque evoluir dá trabalho, né? Dá trabalho. Opa! Então, por que eu fico com o crescimento assustador das farmácias? Exatamente, mostra como esse império, né, da desinformação, esse império da doença, né, ou seja, da manipulação, como as pessoas estão presas a isso, né? Porque ele vende o medo, né? Ele vende a desinformação, ele não deixa a informação chegar às pessoas, porque os congressos médicos são proibidos de entrar qualquer tipo de informação ligada à etiologia, que é a origem das doenças, a causa das doenças, né? A gente sabe que as pessoas têm uma imunidade muito baixa, de 10 pessoas, 9 têm imunidade baixa, e as pessoas não sabem o que é para que serve a vitamina D3, né? Não sabem. Agora mesmo eu estou aqui na minha sala tomando um sol, né? Então, o sol é a fonte, né? É ela que é o vetor que vai fazer com que a nossa pele produza esse hormônio poderoso, mais poderoso do nosso corpo, e a maioria das pessoas estão com medo de sol. Tem gente que passa o dia com protetor solar, que gera câncer. Ué? No Então, meu eles livro acharam uma forma de te manter doente, tá vendo? Antes achavam que estar protegendo, é, vende o conceito da proteção. então você deixa de se proteger, deixa de receber fazer com que o seu corpo produza esse hormônio poderoso, que é o regulador do sistema imune, e você ainda bota um produto que aumenta a tua probabilidade de ter câncer, né, dizendo que aquilo ali vai te proteger do câncer. Então é muito incrível isso, né? É muito incrível como nós entramos num processo de manipulação muito grande e as pessoas, né? E o poder da E as pessoas comunicação, ela influencia demais, né? O povo que não questionar e que não abrir os olhos para esse tipo de informação fica realmente refém desse movimento, né? Não tem jeito. Que bom que você está aqui nos trazendo luz para esse universo. Eu adoro estar sempre conversando com você. Pode isso, faz todo sentido. Por favor, professor, sempre dê a sua sequência aí nessa linha de raciocínio que está despertando ainda mais a minha consciência de quem está assistindo aqui. porque aí você vê como é que é o processo de manipulação, né? Primeiro você cria as universidades como um programa, né? Depois você tem os políticos que são aliados desse programa, porque a indústria farmacêutica ela está dentro do Congresso, né? A indústria do veneno, do agrotóxico, está dentro do Congresso, né? Então existe já uma bancada, né? Então tem a bancada ruralista não é uma bancada preocupada em cuidar da terra, em deixar a terra saudável para as futuras gerações. Então ela depende, você tem um processo exatamente, você destrói a natureza, né? Então você destrói a inteligência da floresta, né? Aí você coloca uma monocultura, porque quando você destrói a floresta, né, existe hoje uma tecnologia avançada chamada de agrofloresta, que mostra que você pode produzir em alta escala sem precisar destruir e mantendo a floresta de pé. Mas aí você diz, não, mas é o seguinte, tem uma indústria por trás do veneno. A gente tem que derrubar a floresta, porque se a gente deixar a floresta de pé, as plantas vão ficar saudáveis. As E não plantas é têm que o ficar propósito doentes. nosso, é lógico. A gente tem que vender lá veneno, né? Então, para vender veneno, a gente só pode vender veneno se
tiver monocultura, porque na monocultura você perde toda a rede de inteligência dos fungos, você perde toda a rede de inteligência sistêmica da floresta e elas não têm como se defender. Então, uma planta lá, um milho, e aí a gente faz melhoramentos genéticos para ficar mais resistente ainda. Esse melhoramento genético a gente também deixa as pessoas mais doentes, né? Com os transgênicos. Então a gente ataca, as pessoas vão ser atacadas de todos os lados. Elas vão comer alimentos processados geneticamente, que destrói as suas bactérias boas, né? Que altera a genética das suas bactérias boas. Então elas vão precisar de mais medicamentos, né? Nós com a monocultura, a inteligência é perdida da floresta, então vai chegar as pragas e nós vamos vender muito veneno, né? Então a gente intoxica as pessoas com mais veneno, elas vão ficar mais doentes, né? Através do alimento intoxicado, nós vamos jogar esse medicamento, aí o mundo todo vai comer, porque aí o milho é consumido, o boi vai comer esse milho intoxicado, né? Todos os animais vão comer esse milho intoxicado. A gente bota um pouco de antibiótico, microdoses de antibiótico para os animais engordarem mais rápido, né? Daí também essa questão da obesidade que eu trato no meu livro, né? Essa explosão da obesidade, que as pessoas não conseguem mais deixar de ser obesa. Mesmo quem faz aquela operação, cirurgia, 80% volta a ter problema de sobrepeso, porque elas estão contaminadas, elas estão completamente contaminadas, né? E elas estão mentalmente, emocionalmente não tem nenhuma orientação nesse sentido. Então você veja que nós temos uma lógica que é uma lógica de vender remédio, é uma lógica de vender veneno e manter as pessoas doentes. É possivelmente a maior estratégia de marketing já desenvolvida no planeta, do universo. Acho que a indústria Infelizmente, é uma notícia. Amarrou tudo. O prêmio Nobel do marketing vai para a indústria farmacêutica, sem dúvida alguma. Isso, os acionistas da indústria farmacêutica são os mesmos acionistas da mídia e os mesmos acionistas do grupo de alimento. E aí fechou o circo. Fechou o cerco todo aí, né, em volta da gente. E essa parte de agropecuária também, o que tem de indústria farmacêutica envolvida com os agrotóxicos, né, que mantém a biotecnologia, essas coisas todas, então a gente está refém. Por isso que é sensacional o tema salto quântico através da coragem, porque é preciso coragem para enfrentar um sistema desse. Fala sério, professor. Aí exatamente o que acontece. As pessoas que estão... Porque a gente fica facinho, louquinho, você quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Ah, para mim é difícil demais, e eu não quero saber mais porque vou comer, agora eu não sei o que eu como, eu não sei o que eu bebo, eu não sei o que eu faço, e aí eu fico preso porque entra nesse desespero, né, nessa situação e para de ver o que pode ser feito. O professor já deu aqui, ó, vitamina D, caramba. E as pessoas, tá na Bíblia, lá em Oséias, né? Ele fala o seguinte: povo de Deus perde por falta de conhecimento. E aqui, ó, tá sobrando conhecimento e a gente sabe que é só um pouquinho ainda do que tem, pelo que o universo pode nos oferecer. Então, quais são as formas que a gente pode começar, nem que seja pequeno e gradualmente, para a gente conseguir se livrar dessas amarras que ficam nos prendendo nesse sistema tão vil? A grande questão é que as doenças psiquiátricas, né, as doenças da alma, né, como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, né, as doenças autoimunes já são a resposta a esse sistema louco de agressão ao corpo, né? A doença autoimune que explodiu nos últimos 50 anos, está mostrando exatamente que toda essa loucura está realmente comprometendo a saúde cada vez mais das pessoas, né? O corpo não está reconhecendo mais você. A doença autoimune é um sintoma de que você se transformou em uma outra coisa, né? O seu corpo está lidando. Então o sistema imune ele inverteu, ele foi na sua inteligência preparado para nos defender. Só que você se transformou em uma outra coisa, né? Você está se transformando em outra coisa com tanto veneno, com tanta coisa, que o corpo começa a lhe atacar, né? E aí o que acontece é que
as emoções, as chamadas emoções aflitivas, né, como chamam os budistas, né, como a raiva, né, a mágoa, o medo, a culpa, a inveja, a vergonha, né, o orgulho, enfim, que está por trás do sofrimento, da depressão, elas são os vetores dessa indústria. Então, a grande questão é que elas estão abaixo da coragem. Então, o que é que acontece? Né? Eu preciso manter as pessoas nesse lugar. Né? Então, como é que trabalha esse sistema que precisa que você esteja doente para que ele lucre? Ele vai criar todos os mecanismos, né? Para manter você nesse lugar. Entendeu? Então, veja bem, você já viu algum telejornal explicando o papel da compaixão? Você já viu algum telejornal falando das pessoas que estão em vibração mais alta, que são pessoas mais prósperas, são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais sábias? Você já viu alguma coisa desse tipo, ensinando, educando você a ser uma pessoa melhor? Mais Então, positiva, mais feliz, mais produtiva, tudo nesse sentido? Ninguém ensina isso. Dando exemplos diários de pessoas simples. Gustavo, tem um gari aqui tem um grande parque aqui perto onde eu moro, que eu vou muito correr lá e caminhar. E tinha um gari que eu passava por ele e ele estava cantando, ele estava sempre cantando. E eu disse, cara, o cara ia cantando, mas não era cantando assim, era cantando com entusiasmo, entendeu? Ele cantava, ele parava assim para olhar, para cantar para as pessoas, né? E aí eu disse, caramba, eu vou conversar com esse gari, né? E aí um dia eu fui lá conhecer ele. Eu tenho até um vídeo gravado com ele. Acho que eu vi. Tem alguns eu 5 anos atrás. E eu fui falar com ele exatamente, mas assim, para saber, o cara cantava. Mas você também, além de gravar com ele, você gravou com o senhorzinho da roça também, que estava lá, sensacional, que ele também vivia uma vida plena. Eu lembro disso daí, sensacional esses relatos. Eu estava com um senhorzinho lá, que eu estava fazendo uma caminhada lá no e falei com ele. Então, assim... Que é mais ou menos o mesmo perfil de comportamento do gari desse senhorzinho, né? Cara, há 25 anos que cantava. E cantava com muito entusiasmo, entendeu? Então, mesmo ele fazendo aquilo ali, ele, né? E eu vi que ele começou a empreender depois, ele começou a ter um negocinho e tal. Então, enfim, né? E foi por acaso que ele prosperou, será? Pois é. Ou por causa deste tipo de comportamento permitiu com que ele fosse saindo desse sistema, né? Saindo da Matrix e desenvolvendo uma realidade bastante positiva para ele. As pessoas não enxergam isso, né? O que acontece? A música, o entusiasmo... A vibração, né? O entusiasmo para os gregos, quando nós estamos no estado de entusiasmo, nós acessamos o Deus dentro de nós, né? Ou seja, Deus em você. Dentro do ponto de vista quântico, seria as possibilidades infinitas, né? Acessar a sua criatividade, acessar a inteligência que já está... Porque o que assim faz é dizer, não pode deixar o pessoal saber que eles podem se curar. Eles não podem acessar, eles não podem saber nada sobre a vitamina D3, porque senão eles não vão tomar remédio, eles vão aumentar a sua imunidade. Os médicos também não podem saber, porque imagina se o médico começa a orientar as pessoas a tomar vitamina D3, né, a tomar um suco verde, a praticar uma meditação, as pessoas não vão adoecer. Então a gente tem que deixar o médico doente também. Ele precisa estar doente para ele perceber que ele também não tem saída. E aí Porque ele, teoricamente, ele é o líder de opinião. Se ele está preso no sistema, ele facilita os outros que não sabem nada continuar preso, né? Não tem jeito. Também tenho isso. Eu também tô doente há muito tempo. Eu também não tenho... Fica tranquilo, a gente está junto no mesmo pacote. Vamos lá, vamos seguir desse jeito, abraçado na desgraça, né? É isso aí, eu também não tenho jeito, eu também estou aqui sofrendo com isso e também estou doente. Estou mais doente do que você, tem médico que está mais doente do que o paciente. Então você vê criando todo um processo, né, de desinformação, e aí você cria toda uma rede, né, toda uma rede que é voltado para a negatividade, é voltado para o medo, né, para a confusão, né? Você vê exatamente... Aí você pega a religião, distorce a religião também, bota a religião no pacote do medo, da raiva, do ódio, entendeu? Então, o que você vê, o uso da religião hoje em dia é uma coisa absurda, assim. É uma coisa, vai ver o sofrimento estabelecido ali.
A pessoa vendendo medo, vendendo sofrimento, vendendo preconceito, vendendo a exclusão. Ou seja, tudo que o mestre não ensinou tá sendo embalado nesse pacote aí de mentiras, né? E aí você vê a disseminação das mentiras, né? Hoje em dia você tem que ter cuidado com o que você ouve, porque ninguém tem ideia do que é que está se falando, que é verdade. Você tem que ter cuidado com uma notícia até aparentemente boa. O ano passado, Renan, você acredita que eu divulguei uma fake news, cara? Um médico da minha confiança, né? Um palestrante, né, dos meus simpósios, ele mandou uma matéria de algo que estava sobre a Covid dentro dos elevadores. E era uma matéria, digamos, uma informação boa ligada à orientação para as pessoas que andavam de elevadores. E eu repassei aquilo ali, né? Repassei aquilo ali como uma informação verdadeira. Depois uma pessoa que me conhecia, que era uma repórter, entrou em contato, eu estava lá no... Olha, essa informação está falsa. Né? Fake news. Essa pesquisa tá falsa. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, pelo amor de Deus, eu não vou divulgar. Quando me chega alguma coisa, mesmo sendo boa, eu não estava divulgando nada negativo, era uma informação relevante, verdadeira. Aquela pesquisa não foi distorcida como foi apresentada, entendeu? Então, imagine pessoa que fica pegando pesquisa, pegando coisa para distorcer. Veja o nível, que nível de vibração de ignorância estão essas pessoas. Pessoas que estão exatamente promovendo o mal, promovendo ódio, promovendo o preconceito, né? O preconceito racial, o preconceito pelas escolhas sexuais. Quantas pessoas sofrem hoje por ter opções sexuais e são perseguidas, são mortas, são agredidas? Então, assim, é uma coisa muito louca. E muitas vezes você vai ver que são pessoas que dizem, não, mas eu sou cristão. Mas então o quê? Então, mas olha que interessante que você está falando. Você fez duas observações incríveis, né? Que você falou o seguinte, pelo menos quando eu entendi que você falou mestre, com certeza é um mestre Jesus Cristo, tá? E aí você chega, você pega o seguinte, Cristo, ele abraçava as prostitutas, andava com leproso, caramba, tá lá, só não vê que não quer. Aí Cristo que fez, então, o cristianismo, porque não existia cristianismo antes de Cristo, porque nada mais o cristão é imitador de Cristo, o budista é imitador de Buda, tal, e assim vai por diante, aquelas referências que marcaram época. E aí você pega Cristo que só pregava uma coisa, o amor, ponto. O amor incondicional. Então o amor incondicional não põe em condição. Então se é uma cor é a condição, se é uma opção sexual é outra condição. Então o incondicional não tem isso. E aí você chega, Wallace, não é de agora. Você vai lá, grandes saberes foram perdidos lá na Inquisição. Grandes saberes, claro. Meteram fogo em todo mundo. Você acha que Cristo ia meter fogo em alguém e falar assim, por que você fala isso, eu vou meter fogo em você? Era só fazer essa pergunta. Simples assim. Você acha que Cristo ia meter fogo? Tem um livro muito bacana que está aqui, que ele chama o seguinte, ele mudou uma cidade nos Estados Unidos, quando a grande maioria da cidade, que era cidadezinha bem pequenininha, mas eles se proporam a, toda vez que eles fossem fazer qualquer coisa, no trânsito, no cartório, não sei o quê, só faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Cara, isso daí arregaça. Tipo assim, chega pro padre que tá metendo com a bruxa na fogueira e fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Perfeito. Cara, eu tive recentemente... Pode falar, fica à vontade. Eu tive recentemente, Gustavo, eu não sei se você chegou a ver, que o ano passado eu recebi uma carta de dentro da prisão na Suíça, de um garoto, um jovem, né, de Minas Gerais, que foi preso na Suíça envolvido com drogas. Né? E ele descobriu o meu trabalho porque uma senhora... Eu estive na Suíça umas 3 vezes dando curso lá, e uma senhora que faz um trabalho voluntário tinha o meu livro autografado, e ela fazia visita à prisão e deu o meu livro, Deu um Salto Quântico, esse livro que você conhece. E esse garoto que fumava há 10 anos que ele tinha vício em cigarro, e ele estava no estado de angústia profunda, né? Ele terminou lendo esse livro, e ele tinha uma busca espiritual. Ele não era um garoto assim cego, ele tinha uma busca espiritual, buscou em várias tradições espirituais, e terminou se envolvendo com droga, e terminou quebrando a cara, né? Por um aprendizado, e termina recebendo o meu livro. E quando ele lê o livro, ele realmente tem um insight de mudança de percepção incrível. Ele, inclusive, deixa de fumar. Ele tinha 10 anos de dependência de cigarro,
E ele começa a fazer textos do meu livro e traduzir em 3 línguas e divulgar dentro da prisão. Então ele faz... Eu não sabia quem era esse jovem. Quando eu vi uma carta da Suíça, primeiro eu fiquei... como é que ele até descobriu o meu endereço, né? Ele pegou o endereço do meu escritório, na verdade, né? E aí essa carta chegou até mim, eu fiquei espantado, né? E aí, umas 4 semanas atrás, ele foi... entrou em contato comigo e eu convidei ele para fazer uma live. Então, assim, foi muito interessante ele contar. Olha que legal. O processo. Mas tiveram pessoas que me recriminaram porque eu estava entrevistando um ex-presidiário. Caramba, exatamente, não entenderam nada, não entenderam nada. eu falei exatamente isso que você falou. Eu perguntei o que Jesus faria, né? O que Jesus faria? Então, o cara estava dando um exemplo de superação. Ele dentro da prisão, ele estudou. Ele cumpriu a pena da lei dos homens, Já. e aí ele está perdoado pela lei do divino, alguma coisa assim. Ele está fazendo um movimento, e a gente não vai dar essa oportunidade? Fala sério. Estava ali dando uma oportunidade para ele contar a sua história, um garoto assim, que teve uma história de busca, e como muitas pessoas terminam entrando, vão buscar, porque eu tenho falado sobre isso, né? O David Hawkins, ele fala exatamente isso, a questão das drogas. O que tem de pessoas se intoxicando com drogas permitidas é uma coisa absurda. Seja o álcool, seja o antidepressivo, seja... E tem aquelas que estão se intoxicando com as drogas proibidas, né? E o Hawkins mostra que, inclusive, a questão das drogas, ela só vai poder ser resolvida através da aceitação, não é da punição. A punição... Perfeito. Tem cada vez mais as pessoas dependentes, ela mantém cada vez mais essa grande rede de narcotráfico, né, que envolve a política, que envolve milhões de pessoas e que ninguém quer, na verdade, um outro caminho. Quando eu vou na Holanda, por exemplo, que é exatamente um país que trabalha a aceitação e que as cadeias estão fechando, fica muito claro como é que você lida com as coisas. Né? Funciona o sistema, né? Então, no sistema não há punição, não há repressão. E o que é que está acontecendo? A Holanda está fechando as cadeias, está alugando para os alemães, porque está cada vez menos diminuindo a violência, entendeu? Então, a gente vai perceber que também a lógica da punição, que é exatamente essa coisa que fortalece... Que teoricamente era para correção, não para punir, né? Eu vou, de repente, coloco a pessoa dentro de um sistema para educar ela. E a gente não tem essa educação, a gente tem piora do sistema, a gente só deixa a pessoa com mais raiva, com mais... e aí alimenta essa máquina, né, da maldade, aí, do medo, da discórdia, tudo mais, a gente sabe disso. E eu falo, uma das coisas que é legal que você está falando, que se quando... Tem uma frase filosófica, que os homens de bem, como você... como eu que está aqui e outras pessoas que estão presentes, tivesse a mesma cara dos homens de mal, o mundo mudava. Mesma cara de pau, né, que os homens de mal têm, o mundo mudava, pô. Os caras têm uma cara de pau do caramba, né? E aí, se a gente tivesse esse grau de cara de pausice, né, vamos falar desse jeito, vamos aportuguesar o negócio, a gente começava um movimento extremamente poderoso. É que ainda, eu estava até conversando com um terapeuta ontem, foi interessante. Várias pessoas, você é um cara sensacional, eu agradeço sempre a tua presença aqui, a humildade que tem, porque a gente tem que unir diversos saberes, unir diversas coisas e não dividir, porque às vezes eu tenho uma linha terapêutica, o outro tem outra linha terapêutica, os do bem não se unem também, tem um pouco disso. Na hora que todo mundo se unir, falou, olha, é sobre um pouquinho todo mundo, tem hora que eu gosto de ver o Wallace, tem hora que eu gosto de ver o Gustavo, tem hora que eu gosto de ver o fulano de tal, mas todo mundo se unindo, não achando que são concorrentes, a hora que a gente tiver essa egrégora mesmo sedimentada, aí a gente vai começar a ter um impacto muito maior nesse universo. Faz sentido isso que eu estou falando, professor? Faz todo sentido, Gustavo, mas isso só acontece se você mudar a sua vibração, entendeu? Por que que as pessoas estão competindo? Por que que as pessoas de bem competem? Estão com medo de concorrência, entendeu? Porque elas precisam evoluir mais, né? Elas estão abaixo... Ainda não acessou, né? Elas também estão abaixo da coragem, entendeu? Perfeito, perfeito. Você vai se deslocando, porque na coragem, primeiro você tira a vitimização, você tira a reclamação e queixa, né? E você passa a ser protagonista. Você muda a pergunta, em vez de por que comigo, o que eu posso fazer com isso? Né? Você mudou a pergunta, você começa a ter... num processo de aprendizado. E aí você sai exatamente, porque nos níveis mais baixos são as relações
perde. As pessoas são tão medrosas, ela não confia em ninguém, ela não confia nem em ela mesma. Então as relações é para tirar proveito umas das outras, então elas vivem num processo de muita densidade. Nesse nível, está se aproximando da coragem, mas está abaixo, é exatamente o perde e ganha. A pessoa acha, não, se eu ganhar, a pessoa tem que perder, se perder tem que ganhar. Então as pessoas estão ainda... É a escassez, né? Que é o que domina a humanidade de um modo geral. Acima da frequência da coragem, e aí quando você transita para frequências mais altas, a partir da frequência de 500, que é a frequência do amor, até a frequência de 600, que é da compaixão, da paz. Então, o que acontece? Não tem desemprego, né? de violência zero, entendeu? O nível de saúde é praticamente 100%, né? Ou seja, mesmo quando você adoece, você se recupera muito rápido, e as relações são ganha-ganha. Entendeu? São ganha-ganha. Então, quando eu percebo esse nível de competitividade, é uma ignorância, porque a pessoa ela não está acessando. Ela está com medo ainda. Ela não está acessando. Por isso que a coragem é um divisor de águas. As pessoas primeiro precisam ir pelo menos para a coragem. Porque aí, se você sair do processo de vitimização, se você perceber que essa toxina que você alimenta da negatividade, da raiva, da ira, da vingança, né, do medo, né, da mágoa, do ressentimento, da vergonha, da culpa, se você começa a perceber, olha, se eu ficar nesse lugar aí, a minha vida não anda, não anda. Entende? E eu falo para você uma coisa que você está falando que é extremamente fundamental. Elas que são ensinadas, entendeu? Então, o que acontece? Não é só ter o conhecimento, entendeu, Gustavo? Não é só ter o conhecimento. Não, pelo contrário. Conhecimento, o cara fez a bomba atômica, pô, com conhecimento. Então, a questão essa mudança interior requer evolução. Isso não é uma coisa fácil. Eu não estou falando aqui de que isso é fácil, porque se fosse fácil, não estaria 85% abaixo desse nível. Ou seja, isso requer determinação, isso requer foco, isso requer você estar... Ontem eu estava dando... Eu digo que é simples, não é fácil. É simples, exatamente. Eu estava dando uma mentoria ontem para uma empresária gaúcha, né? E nós estávamos falando sobre isso, nas dificuldades que ela estava vivendo. E é o que é que acontece. Aí a pessoa, ela está vivendo angústia, aí ela disse, não, eu vou beber, eu vou beber. Eu vou beber porque a bebida, né? Eu vou... A bela de uma fuga. Eu vou ver algum filme que me desligue disso aqui. Então eu disse, olha, veja, você está buscando uma série de coisas que não estão levando você para um nível mais alto do nível de percepção que você está. Você precisa conviver com pessoas que estão no nível acima de você. Você precisa ler um livro que puxa você para um nível mais alto. Você precisa ouvir uma música que vai induzir no teu cérebro níveis de consciências mais elevados. Você precisa ouvir notícias, histórias inspiradoras que coloquem você num lugar que dizer, caramba, tem pessoas que fazem isso? Ah, tem. Que leva você para outro nível. Aí você vai tomar álcool, você vai beber, aí você vai tomar antidepressivo, né? Aí você vai tomar ansiolítico, né? Então você vai tomar, vai se entupir com a outra droga, seja lá o que for. Aí o que acontece? A pessoa toma uma droga ou se entope de álcool, ela vai, de fato, para um nível mais alto. Mas por quê? Porque ela elimina as baixas frequências. Né? Ela momentaneamente elimina a negatividade. Aí aquele medo, a pessoa que era tímida, daqui a pouco, eu estou falante, agora eu consigo falar, né? Eu consigo me expressar, que legal. Então, aí daqui a pouco, quando acaba a sensação, a pessoa desce. Aí a pessoa diz, eita, voltei para o lugar, aquele lugar de novo, estou com medo de novo, preciso de mais álcool. Aí você vai tomar um pouco mais agora, né? Ou você vai tomar cocaína, ou você vai tomar heroína, ou você vai tomar mais antidepressivo, ou ansiolítico. Aí o que acontece é que você está indo para um lugar que você não construiu o caminho, você não sabe o caminho para chegar ali. Né? Aí o Hawks fala, você cria um débito espiritual. É como se você criasse uma caderneta de poupança negativa. Porque você está acessando coisas que você não construiu. Você não aprendeu como chegar lá. Você está eliminando as baixas frequências, de repente você está ali num paraíso, mas você não sabe como chegar naquele paraíso com as suas próprias pernas. Entendeu? Aí o que acontece? Você vai ficar cada vez mais dependente. Por isso que muita gente morre de overdose, porque eles vão precisando de doses cada vez mais altas para chegar naquele paraíso, né, que eles não sabem chegar pelas próprias pernas, e aí você vai criando aí um processo de dependência, um processo de vulnerabilidade, né? Socialmente, essas pessoas começam a exatamente trazer problemas. O que aconteceu com o garoto? Terminou sendo preso.
Ele viu uma oportunidade na droga de viajar, queria buscar um novo mundo e disse, de repente a droga vai me ajudar, vai facilitar isso. Na primeira vez que ele foi fazer isso, foi preso, olha só. Na primeira ação que ele fez envolvendo droga, ele foi preso. Entendeu? Então a vida disse, vem cá, né? Puxou, né? Vem cá para você estar precisando aprender outras coisas. Mas é uma coisa que é aquele que a gente falou lá, o pior cego, aquele que não quer ver, cara, só se olhar historicamente. Eu nunca vi nenhum traficante, nenhum cara desses daí, ou pelo menos não tenho essa informação, do cara se aposentar pleno, né, tipo assim, bem, e não sei o que. Eu nunca vi, porque é só, tipo aquele lance que a gente fala da experiência, às vezes eu não preciso viver. Eu tô olhando quantas mulas, que são essas pessoas que transportam droga, já dançou. Entendeu? Então, tipo assim, pô, deixa eu ver, é que, tipo assim, teoricamente o pessoal quer tudo que é mais fácil. E o fácil, ele não é uma coisa, eu tô falando que o fácil, o simples não é fácil. Mas é muito simples você olhar os grandes mestres, as pessoas que estão se desenvolvendo, quem marcou história, tal, essas coisas todas. São pessoas extremamente simples. E que está intimamente ligado com a coragem, porque a pessoa precisou ter coragem para fazer o que o Nelson Mandela fez, para fazer o que Cristo fez, que é o core age, é o coração que age. Quando a gente buscar a inteligência que está no nosso coração, que está dentro da gente, a gente vai ver que nada desvia do propósito. O que está desviando do propósito são os 5 sentidos que estão roubando as nossas atenções, porque a gente está usando eles de falta de consciência, que você fala com maestria. Eu adorei essa tua observação nesse momento. Por favor, continue fazendo o que você está fazendo, porque nem que seja de grão em grão, a galinha enche o papo, né? E pode contar comigo nessa jornada que cada um, eu tenho certeza que a gente pode impactar positivamente as pessoas. Gostaria de saber se existe algum exercício, algum movimento, eu sei que a meditação, mas coisas simples que você conseguiria passar para a galera que está nos assistindo hoje, que poderia estimular o aumento da vibração. Então a gente já sabe tudo que a gente não deve fazer. Droga, remédio, alimentos transgênicos, essas coisas todas a gente deve evitar, para não dizer cortar radicalmente, tá? Mas existe alguma coisa agora que você recomenda que eu possa fazer para que eu consiga acessar novos níveis vibracionais e acessar, de repente, o patamar da coragem? Olha, eu desenvolvi uma técnica, Gustavo, eu não sei se eu já te mostrei, que é o deixa ir quântico. Inspirada É sensacional, pode mandar. Manda. no trabalho do Hawkins, só que trouxe o telefone do EFT, né? E eu intuí isso, né? O que é que está travando a vida das pessoas? Ela está travada nas baixas frequências. Ela está travada pela raiva, pelo medo, pela culpa, né? Ela está travada exatamente por né, por esse substrato que puxa ela, deixa prisioneira, e ela se mantém prisioneira através do álcool, ela se mantém prisioneira através do Big Brother, das telenovelas, dos telejornais. Ela fica achando que ela precisa ficar vendo essas coisas para não sei para quê, né? Ela acha que tem que se informar de alguma coisa. Ela não vai buscar entender a geopolítica da guerra, por exemplo, né? Quando tem uma guerra, a primeira coisa que eu vou fazer é eu procurar um professor, um estudioso que vai me dizer a origem daquilo. Entendeu? Então é isso que eu preciso compreender. Eu não preciso estar ouvindo notícia de sofrimento. Isso deteriora a minha energia, a minha vibração. Eu quero saber o que está por trás disso, né? Se é que nós conseguimos saber, porque os interesses são muito escusos muitas vezes. Então, uma autoridade que me explique para eu entender a coisa, e eu fico ali apenas, eu simplesmente me desligo disso. Eu quero lá saber me nutrindo com esse sofrimento. O que é que eu posso fazer? Eu posso conscientizar as pessoas de elevar a sua vibração, porque as pessoas que estão sofrendo, tanto quem cria a guerra como quem é vítima da guerra, está sofrendo. É ignorância. Com certeza. É um nível de percepção arquetípico, entendeu? Que é exatamente o que criou o Hitler, os grandes ditadores, né? Os políticos populistas. Eles estão nesse campo. Eles pegam a dor das pessoas e começam a nutrir essas pessoas com mais medo, né? Com mais ódio. Então, as pessoas ficam prisioneiras ali e elas estão confusas. Né? Uma pessoa que está numa frequência muito baixa, ela é muito fácil de ser garfada pela negatividade. Entendeu? Com certeza. Vou fazer com vocês aqui essa... Né? Deixa eu só tirar os comentários para ficar mais fácil de a gente acabar observando aqui. Peraí. Opa.
Desativar comentários. Pronto. Porque assim a gente consegue te ver melhor. Pode falar, professor. Eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui algumas emoções que são, digamos, as clássicas, tá? E aí, a ideia do David Hawkes é o seguinte: se você está nutrindo um sentimento, né, negativo, então tem um sentimento de medo, de insegurança, de raiva. No momento que você dá atenção para aquele sentimento, ele está associado a uma rede de pensamentos. E ele, segundo ele, chega até a 1000 pensamentos naquela mesma faixa de frequência. Entendeu? É como se você abrisse a caixa preta, né? Ou seja, você vai abrir ali tudo que é sujeira, vai aparecer porque você está se identificando com aquela programação e você está exatamente entrando em sintonia com aquilo que você não quer. Então, deixar ir significa eu entrego. Eu não me conecto mais a isso, né? Isso fez parte do meu passado. Eu deixo ir para que o novo possa entrar, né? Ou seja, eu não me identifico com isso, eu vou buscar estar presente, né? Para que até o próprio, como o Cristo fala na curso de milagre, para que o Espírito Santo possa atuar, a inteligência inata possa atuar dentro da gente, eu preciso estar disponível. Quando eu estou com raiva, com culpa, eu não estou disponível para nada. Eu estou disponível apenas para ficar com mais raiva, entendeu? Então, é importante você deixar ir para que você possa abrir, estar disponível a uma nova conexão, tá? Então, eu vou usar a técnica do EFT, vocês vão me acompanhar, né? Eu vou bater, a técnica do EFT significa Emotional Freedom Technique, uma técnica de liberação emocional, conhecido como acupuntura emocional sem agulha. Então, eu vou tocar 3 vezes aqui, depois no topo da cabeça, depois ele vem aqui para o começo do olho, depois na têmpora, abaixo do olho, no bigode, no queixo, aqui no ossinho abaixo da clavícula e 4, tá? 4 dedos abaixo das axilas. Então eu vou convidar você a deixar ir o quê? Vamos deixar ir a ignorância, a impaciência, a raiva, o medo, a inveja, o ódio, tudo que é toxina, né, que está nos fazendo mal. Então, nesse momento, eu convido você a entrar nesse campo da neutralidade, da coragem, entendeu? Possa campo para você chegar em frequências mais elevadas a partir da frequência do amor. Então, cada estágio desse que nós atingimos é um salto quântico na consciência. Mas você precisa ter a coragem. Por isso a coragem é tão fundamental para você ir mais além, tá bom? Então vamos lá, me sigam. Vocês repetem comigo o que eu estou falando, tá? Eu deixo ir o medo, a inveja, o ódio, o ressentimento, a culpa, a procrastinação, a depressão, a ansiedade, e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir o ódio, a inveja, a vergonha, a culpa, a procrastinação, a raiva, o orgulho, a vaidade, né? O sofrimento generalizado, medos desconhecidos e conhecidos, e me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir a insegurança, a inveja, a vergonha, o medo de adoecer, o medo da Covid, o medo de ter sucesso, eu deixo ir o medo da depressão, eu deixo ir a ansiedade, o diabetes, o câncer, os sintomas de todas as doenças, eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir o medo, eu deixo ir agora no topo da cabeça, eu deixo ir a inveja, eu deixo ir a depressão, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a procrastinação, eu deixo ir a inveja, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir a depressão, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir o medo do sucesso, eu deixo ir o medo do conhecido e do desconhecido, eu deixo ir o medo de adoecer, eu deixo ir a inveja, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a intolerância, eu deixo ir a impaciência, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir a depressão, eu deixo ir o câncer, eu deixo ir o diabetes, eu deixo ir todas as preocupações com problemas passados e futuros, eu deixo ir a ignorância, eu deixo ir a intolerância, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir todo sentimento que me faz mal, que me puxa para baixo, eu deixo ir o medo, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a inveja, e eu me aceito profundamente e completamente. Repita mais uma vez aí.
eu deixo ir a vergonha, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a apatia, eu deixo ir o sofrimento, eu deixo ir o desejo, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir a ira, eu deixo ir o orgulho e eu me aceito profundamente e completamente. Ah, como estão se sentindo? Vou liberar aqui os comentários agora para a gente pegar a sensação dessas pessoas. Eu tô me sentindo maravilhoso. Chega a me arrepiar. Ó. Cara, que delícia. Obrigado por compartilhar essa técnica, meu professor. E, pessoal, use e abuse, conheça cada vez mais o trabalho desse professor lindo. No mínimo, eu tenho os 2 livros e eu estou engatinhando ainda. Eu preciso dos outros 8 livros, eu já vou acessar e comprar eles, que é importantíssimo para o nosso conhecimento. O que vai nos libertar é o conhecimento. E eu quero presentear essa galera que veio aqui. Você sabe disso que eu sempre faço isso, né, meu professor? As pessoas que acordaram, porque a gente fala o seguinte, acordar cedo para um despertar para a vida, né? Que é o propósito do Clube das 6h33. Inclusive, sabe por que é 6h33, professor? Não, ainda não. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. E aonde está o reino de Deus? Perfeito, perfeito, perfeito. Dentro da gente, né? Que você acabou de decodificar. Uhum. Olha aí o pessoal comentando as sensações, ó, bacana. Gratidão. Deu até sono aqui, mulher sentiu sono, porque relaxou, né? É, Maravilhoso, alívio. exatamente, você vai exatamente autorizando, né? Vai dar esse comando também, que é um comando de PNL, você vai autorizando deixar ir. E se aceitar plenamente e completamente, né? Eu gostaria também, Perfeito. hoje à noite, Fique à vontade. ontem à noite eu intuí exatamente trabalhar especificamente a raiva, a mágoa, o medo e a culpa numa live que eu vou fazer hoje às 21h08. Então o nome da live é o seguinte, eu não divulguei ainda, eu recebi a Ó, tá divulgação. vindo de primeira mão, hein, galera? É a primeira mão, porque eu tive esse insight ontem à noite, raiva, mágoa, medo e culpa, como esse quarteto trava a tua vida, tá? Então eu estarei falando isso Como esse quarteto trava a tua vida? E a gente vai achar aí a forma de superar esse quarteto, que começou agora, hein? Você já começou liberando a gente. Então, continue nesse processo às 21h08. Tô contigo. Pode ver lá que o Hohendorf vai entrar ali no ao vivo hoje à noite para prestigiar e para aprender um pouquinho mais essas ferramentas. E para as pessoas que acordaram cedo, eu quero presentear com o meu livro super simples. É uma coisa bem delicada, são pequenas atitudes que começam a dar grandes vitórias, que ali já, na verdade, é um movimento super, bem menos, bem mais sutil, para que você possa começar a acessar novos níveis. Então, humildemente, eu vou dar de presente a versão em PDF dele. A única coisa que as pessoas que estão aqui e se interessem em receber essas pequenas dicas, que são pequenas atitudes que trazem grandes vitórias, só tem que entrar no meu perfil e solicitar lá no meu direct. Se quiser seguir o perfil, fica à vontade, se ele fizer o porquê de você seguir. Se não, não tem necessidade de seguir, é só me solicitar o livro. Gustavo, assisti a live com o Wallace e eu gostaria do teu livro em versão PDF. E eu vou fazer esse PDF chegar até você. Tá? Então é um presente para essa tua galera, Wallace, que é tão linda e tão fiel a você. Parabéns por ter construído essa tua jornada. Eu sou um grande admirador teu, você sabe disso, não é de hoje, e com certeza a gente precisa estar sempre junto para que a gente se fortaleça, para que as pessoas possam se beneficiar, e estou à sua disposição. Você sabe que minha casa aqui em São Paulo está aberta para você. Sempre que você vier aqui, a minha família está pronta para servir a tua. Tá? E faça suas considerações finais, foi incrível, eu fico aqui, a gente já fez lives de mais de 2 horas, eu tenho gravado aqui uma live com você de mais de 2 horas, eu ficaria mais de 2 horas, mas a gente tem que ir para outros compromissos, então eu gostaria que você fizesse, reforçando o convite hoje às 21h08, esse quarteto aí que ele falou que a gente vai aprender a superar essas coisas, então estejam todos juntos na live e faça suas considerações finais para a gente poder encerrar essa live com chave de ouro. Foi uma delícia estar contigo. Gustavo, sempre um prazer estar com você. Estamos juntos aí nessa jornada. Com certeza, quando eu for em São Paulo, será um prazer também te conhecer pessoalmente, né? Estou com saudade de São Paulo, que é a cidade que eu mais vou, né? E desde a pandemia que eu não passo por aí. Vai chegar o momento, né? Então, para mim, é um prazer estar compartilhando esses conhecimentos. Eu acho que a gente que está
nessa trajetória de autoconhecimento que faz, que transforma exatamente isso em propósito de vida, é exatamente o nosso papel, é estar tornando acessível para que mais pessoas possam, tendo esse conhecimento, porque à medida que as pessoas vão elevando a sua vibração, o mundo vai se transformando desse jeito. Cada pessoa que vai despertando, que vai tendo mais clareza, que vai assumindo a responsabilidade, que vai chegando na coragem, ela vai se empoderando, né? Porque o poder está depois da coragem, né? Abaixo da coragem é força. Então, o que eu faço é exatamente buscar inspirar as pessoas. Então, eu convido vocês hoje à noite a participar da live Raiva, Mágoa, Medo e Culpa, como esse quarteto trava a tua vida, porque cada vez mais como eu convivo com muitas pessoas no privado, as pessoas me procuram, eu dou mentoria, então eu vou exatamente percebendo onde é que as pessoas estão, e as pessoas estão abaixo da coragem. Realmente, de fato, né, eu não tenho, é a coisa mais rara do mundo eu encontrar uma pessoa que esteja pelo menos na coragem, entendeu? Então, a grande questão hoje é ajudar as pessoas a ter essa autoconsciência, porque quando elas chegarem na coragem, ela vai dizer: ah, esse lugar aqui está muito bom. Não faz sentido, Vamos para cima. não. É daqui para cima, né? Então, eu quero exatamente que as pessoas percebam que existe vida, sim, né? E vida em abundância, né? Como o mestre falou, né? E que nós precisamos estar conectados, só que a gente precisa buscar esse caminho do amor, né? E quanto mais as pessoas tiverem essa autoconsciência, elas vão, de fato, poder se deslocar para novos níveis e a gente construir um mundo melhor a partir da nossa própria transformação. Inclusive para os profissionais, as pessoas que estão na área, exatamente perceber quando elas estão com medo da concorrência, com medo da competição, não sei o quê. Então perceba que você está precisando também dar uma elevada aí. Com certeza. Vamos se unir e todo mundo ter a humildade de fazer essa troca de experiência para que a gente possa iluminar ainda mais esse planeta que está precisando. Então, Gustavo, foi um prazer estar com vocês aqui. Um ótimo dia para todos vocês, né? Que essas informações de alguma forma tenham tocado o coração de vocês, que essa prática que a gente fez aí vocês possam usar. Não tem contraindicação, né? Pode tomar... Use sem moderação, assista novamente a live, volta aqui e tal, e deixa aí tudo o que te prende. Pode fazer quantas vezes quiser, sinta, sente e faça acontecer. Aí não tem contraindicação de você tomar overdose, entendeu? É boa, isso daí é saudável. Pode tomar overdose do bem aí, que isso vai lhe fazer bem. Então, um grande abraço e nos vemos à noite. Um beijo no coração, meu professor. Obrigado por mais essa oportunidade de estar junto. Às 21h08 estaremos aí prestigiando e aprendendo um pouquinho mais com você. Galera, obrigado. Boa tarde. E se você estiver aqui ao vivo, ó, já tira um print da tela e de repente marca tanto eu quanto o professor. Dá um sorriso aí, professor. Ó, aquele sorriso aí. Comentários para que o pessoal possa fazer print, Rondolf. Isso. Peraí que eu vou fazer isso. Nossa, ele vai tirar os comentários. Pronto, agora aquele sorriso. Ó. E eu tô chegando em você, hein, ó, a barba tá ficando ali, ó, já mostrando a experiência, vamos ficar assim, eu gosto de, né, vamos ficar assim. Então tá aí o sorriso, tirem um print, marquem a gente no Store, faça o teu comentário sobre as suas percepções que a gente teve hoje nesse conteúdo incrível que o professor compartilhou e bora ser feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Saia dessa fogueira da ilusão que colocaram na nossa cabeça e se liberte com esse conteúdo incrível que o professor nos trouxe. Beijo, professor! Fica com Deus. Tchau, tchau.